Núcleo Espírita que leva o nome do nosso Chico Xavier, né? Afora as amizades que nós temos aqui, mas realmente é sempre muito gostoso estar aqui. O tema que nos compete hoje, ele é muito oportuno, porque trata da destinação da Terra e das causas das misérias humanas, né? Se hoje nós pegarmos a fotografia da Terra, do nosso país, dos outros, talvez essa fotografia seja um pouco triste, né? Um pouco cinzenta. A gente, hoje, quando liga o noticiário, de manhã, de tarde ou de noite, a grande parte das notícias não é das melhores. Então, se a gente pegar a fotografia do que está acontecendo, talvez nos cause alguma desesperança. Mas se nós encararmos a vida não como uma fotografia, mas como um filme, ou melhor ainda, como uma série sem fim, a gente precisa colocar em perspectiva sobre o que está acontecendo. Então, a nossa conversa de hoje vai ser uma conversa sobre perspectivas. A gente vai tentar encarar a situação do planeta, o que está acontecendo, em uma perspectiva maior, para que a gente possa não apenas observar os fatos, apenas com os olhos que nós somos capazes, com os olhos que nós somos capazes de enxergar, mas dentro de um contexto maior. Então vamos começar, mas eu gostaria de lembrar de uma premissa que a gente precisa ter sempre presente em nossa cabeça, em nossa mente, que é a premissa de que Deus é infinitamente justo e bom. Deus é infinitamente justo e bom. Então, tudo o que acontece há de estar sob essa infinita lei de justiça e de sabedoria. Então, com base nisso, vocês conhecem a Mafalda? Já viram a Mafalda antes? A Mafalda observa um trabalhador caminhando e ela fica intrigada para saber o que esse trabalhador ia fazer, carregando uma placa, não funciona. E ela começa a seguir esse trabalhador com uma placa de não funciona, e ele vai e coloca essa placa num telefone público, não funciona. E a Mafalda, né, uma filósofa, ela gosta muito de pensar sobre as coisas, ela fala, puxa, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Na humanidade não funciona. Vocês acham que funciona? Que não funciona? O que vocês acham? A humanidade tem jeito? Tem jeito? Pô, que bom. Tem grupo que eu pergunto isso e falo, acho que não. Alguns fazem assim com a cabeça. Vamos dar uma olhada nisso daí, tá? Olha só, vamos começar essa nossa conversa colocando as coisas em perspectiva, viu, Celso? Então, olha só. Vocês conhecem essa figura aqui, não conhecem? O nosso Pão de Açúcar, uma montanha alta. Já estiveram lá? Quando você está na base da montanha, parece bem grande, né? Parece enorme, não parece? Mas, colocando as coisas em perspectiva, tem aquilo que a gente vê, olha lá, o que a gente não vê, que está para baixo. Tem muita coisa que a gente não vê, não é capaz de apreciar. Mas nem por isso ela não existe. Ela existe. Só que a gente não consegue ver, porque está ali numa situação que não se pode ver. Deixa eu botar um pouquinho de água, eu vou pedir perdão a vocês. Eu estou vindo de uma gripe com muita tosse. Achei até que não fosse conseguir fazer essa exposição hoje. Então, se eu tossi em alguns momentos, me perdoem. Eu acho que a espiritualidade ajudou, né, Márcio? Para a gente poder se recuperar e estar aqui. Então, dentro dessa nossa brincadeira de explorar as perspectivas, olha só essa situação aqui. Existe uma pessoa que estava numa ilha, naufragado, ele estava doido para chegar alguém que o resgatasse. Então ele vê um barco ao longe, acenando para ele, e ele fala, oba, um barco, me ajuda, um barco. Mas aí passa para o que está dentro do barco. O que está dentro do barco também é um náufrago. Ele olha para a terra e fala, oba, terra. Então, olha só a diferença de perspectiva. Depende da posição onde você está, né? Quem está no barco tem um pensamento, quem está na terra tem outro pensamento. Ainda um pouco com a Mafalda, esse amigo dela, o Manolito, ele estava com uma tartaruguinha e ele fala para a tartaruguinha assim, olha, toma sua alface. Mas aí ele começa a filosofar também. E ele fala, coitada, essa casa é tudo que ela conhece na vida. Ele olhando para a tartaruguinha pensando, né? Mas não sabe que a casa está numa cidade, nem que a cidade está num país, nem que o país está no mundo, nem que o mundo está no espaço, nem que o espaço está em... E aí ele começa a se dar conta que ele também era como a tartaruguinha, que ele não conhecia nada de nada, que ele pensava que conhecia alguma coisa, mas quando ele começa a ver
algo além da cidade, do país, do mundinho que ele está acostumado a ver, existe todo um universo que ele desconhece. E aí ele se senta e ele começa a comer alfacezinho com a tartaruguinha. E aí a Mafalda vem e começa a observar e não entende nada. Então tudo é uma questão de perspectiva, né? Vocês conhecem essa parábola aí do homem cego? Essa passagem do homem cego? Eram 5 homens cegos andando assim por uma estrada e eles ouvem os passos de um animal sendo conduzido lá pelo tratador dele. E eles não conheciam esse animal. E eles ficam muito intrigados, esses 5 homens cegos. Eles chegam para o tratador e falam: que animal é esse? Eles falam, o outro tratador fala: é um elefante. Um elefante, nunca ouvimos falar. Como é um elefante? Podemos tocá-lo? E o tratador fala: sim, vocês podem tocá-lo. Então os 5 se distribuem e cada um toca numa parte do elefante. Um deles toca na tromba, outro na orelha, o outro no dorso, o outro na pata, o outro vai lá para a cauda do elefante. O que acontece com eles? Olha só, quem tocou lá na orelha acha o elefante chato, largo, na forma de uma folha de bananeira. Aquele que tocou na tromba diz que é um bicho comprido como uma jiboia, né? Quem tocou na pata diz que é um animal em forma de coluna, parece uma palmeira. Quem toca no rabo fala que nada, esse bicho parece mesmo um chicote. Aí eu pergunto, quem tem razão? Todos têm razão? E quem não tem razão? Todos também não têm razão. Então olha só, todos têm razão e ninguém está certo, porque cada um olhou dentro da sua perspectiva, dentro da sua ótica, dentro daquilo que é capaz de perceber, com os seus sentidos limitados. Então, todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Vocês sabem quanto tempo vivem as borboletas? Tem ideia? Vou encurtar essa conversa, tá? Entre 2 semanas a 1 mês é a expectativa média de vida de uma borboleta. Nossa, 2 semanas? Como é que um ser pode nascer, viver e morrer em apenas 2 semanas? É muito pouquinho, né? Não é pouquinho, César? Mas para uma borboleta, eu tenho certeza que é bastante tempo. Para uma borboleta é bastante tempo. Nós temos uma média de vida aí de uns 60, 70, 90 anos, né? Existem animais que vivem 200 anos. Então, para um animal que vive esse tempo todo, talvez o nosso tempo de vida seja curto. Olha, vocês já ouviram falar desse bichinho aqui, ó? Filagastrotricha. Esse eu fui buscar, viu? Eu também não conhecia não, porque eu não sou biólogo. Mas para fazer a nossa pesquisa, a gente vai lá, né? É um dos menores tempos de vida. É um animal microscópico, e todo o ciclo de vida desse micro-organismo aquático dura entre 3 e 4 dias. É muito pouco tempo de vida, né? Já pensou? Você nasce, vive 3 dias, já desencarna. Parece pouco, né? Agora, para uma fila, de repente é bastante tempo. Então é uma questão de perspectiva. Bom, há quanto tempo vivem as pessoas nesse planeta? Já ouviram essa história? Está lá na revista Galileu, tá? A Terra existe há 4,6 bilhões de anos, desde o momento que ela foi conformada. Os humanos, na fase Homo sapiens, estão na Terra há 195 mil anos. Então estamos aqui em menos de 0,01% da história terrestre. Nós, humanos, na fase Homo sapiens, estamos aqui a menos de 0,01% do tempo terrestre. Menos ainda se considerarmos o homem inteligente, que só existe na Terra há 12 mil anos. Estamos aqui somente há 12 mil anos, é muito pouquinho. Para a gente brincar um pouquinho com esses números, viu? Vamos fazer uma comparação, vamos fazer uma regrinha de 3 simples. Aí a gente vai chegar a isso aqui, ó. Se o tempo de existência na Terra fosse convertido para uma regra de 30 centímetros, os humanos seriam 0,013 milímetros. É uma linhazinha, eu botei uma linhazinha ali, não sei se dá para ver, mas mal dá para representar na régua. Se eu brincar um pouco mais com isso aí, olha, se o tempo de existência na Terra fosse convertido para uma estrada de 1000 quilômetros, os humanos teriam caminhado 0,42 milímetros. É muito pouquinho, né? Um pouquinho mais disso, para a gente visualizar bastante bem. Se o tempo de existência na Terra fosse convertido para a distância da Terra para a Lua, que são 384.400 quilômetros, os humanos teriam viajado somente a uma ponte Rio-Niterói, 16 quilômetros. Pouco mais que uma ponte Rio-Niterói. Distância entre a Terra e a Lua, nós teríamos viajado, né, como homens na Terra, apenas uma ponte Rio-Niterói.
E o homem inteligente teria viajado menos ainda. O homem inteligente teria viajado apenas 1 quilômetro. Então, gente, a evolução do homem na Terra, ela veio se dando nesse espaço limitado de tempo aí, né? Nesse espaço curto de tempo. E volta que deu problema. Parece, né? Do jeito que a gente olha a fotografia da humanidade hoje, dá vontade de voltar tudo atrás, não dá? Deu problema o negócio. Vamos começar de novo, vamos zerar. Mas isso aí, gente, isso é brincadeirinha, tá? Parece que as coisas estão descoordenadas, mas não estão. A gente vai ver isso. Está tudo dentro dos planos desse ser que a gente colocou no início, que é infinitamente justo e bom. Essa é a premissa fundamental. Aí a gente vai começar a beber nas águas do que os Espíritos nos ensinaram lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis em cada geração. Ora, como é que nós, na nossa vidinha de 70, 80, 90 anos, vai ser capaz, como é que vamos ser capazes de perceber uma evolução que dura milhões de anos? Nós não conseguimos perceber, mas ela existe, porque são degraus imperceptíveis para cada geração. E a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Santo Agostinho que nos deu essa informação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, que trata da pluralidade dos mundos, a questão: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Repara que existe uma palavrinha ali, ó, todos. Essa palavrinha me incomodou quando eu li, viu, Márcio? Quando eu li a primeira vez, todos são habitados todos os globos que vivem no universo, que se movem no espaço? A resposta: sim, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe primeiro inteligência em bondade e imperfeição. Vamos seguir essa resposta dos Espíritos. Mas antes, vamos dar uma olhada aí no nosso lar, né? Vamos apreciar por um momento esse nosso lar de hoje, que é o planeta Terra. Essa é a herança que nossos filhos vão receber, né? Então, olha só. A Terra tem 500 milhões de quilômetros quadrados de superfície. Tem 7 bilhões de habitantes no último censo. 6 quatrilhões de toneladas de rocha e mais de 1.000 trilhões de toneladas de água. Parece grande a Terra, não parece? Não parece bastante grande quando a gente olha esses números? Vamos colocar as coisas em perspectiva uma vez mais. Nosso sistema solar, tá? A gente vê a Terra aqui, ó. Se a gente olhar para os outros planetas do próprio Sol também, a gente vê que a Terra não é tão grande assim, né? Vamos fazer uma comparação bem rápida. A Terra comparada com alguns planetas aí, ela é maior, ela parece bem grande, né? Agora, se a gente comparar com outros planetas do nosso sistema solar, a gente vê a Terra ali no cantinho. Ela já é bem menor do que a gente pensa que é. Se a gente comparar a Terra com o nosso Sol, é aquele pontinho ali. Tá vendo que a seta está apontando? Se a gente comparar o nosso Sol, vou voltar aqui, ó. A nossa Terra está ali pequenininha perto do Sol. Nosso Sol parece enorme, não parece? Agora vamos comparar o nosso Sol com outras estrelas. Nosso Sol é uma estrela. Vamos comparar o nosso Sol com outras estrelas. Sirius, Pollux, Arcturus. Olha o tamanho dessa estrela Arcturus. Agora eu vou pegar essa estrela aí e comparar ela com outras. Ó. Olha só, o nosso Sol está aqui, ó. Arcturus, que parecia muito grande, está aqui, ó. Compara ela com essas outras estrelas aqui. Olha como é grande. Lembra que os Espíritos disseram que todos os globos são habitados? Então vamos começar a raciocinar um pouco sobre isso aí. Vou fazer uma pausa para um pouquinho de ciência para a gente entender esse raciocínio, tá? Um ano-luz. Já ouviram falar de ano-luz? O que é um ano-luz? É a distância percorrida na velocidade da luz no período de um ano. Então, eu andando na velocidade da luz por um ano é aquela distância que eu vou percorrer. Distância de um ano-luz é 9.460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Essa é a distância percorrida pela luz no espaço de um ano. É bastante coisa, né? Então, olha só. A nebulosa de Formiga
Ela é chamada assim por causa da forma dela, que parece uma formiga. Ela está entre 3.000 e 6.000 anos percorridos na velocidade da luz. Olha a distância disso, o tamanho do nosso universo. O que os Espíritos falaram para a gente lá atrás, no livro dos Espíritos? Todos os globos são habitados. Bom, vamos olhar uma outra. A nebulosa de Esquimó, 5.000 anos-luz. Vamos olhar mais uma. Essa aqui são duas galáxias que se fundem a 114 milhões de anos percorridos na velocidade da luz. Dá para perceber o tamanho do nosso universo? Dá para perceber? O que os Espíritos nos disseram? Todos os globos são habitados. Aqui a gente está falando de galáxias. Galáxias. Galáxias são conjuntos de estrelas e planetas. Então dá para a gente ter uma perspectiva do tamanho do nosso universo. Vamos voltar para a nossa galáxia, a Via Láctea. Dá para enxergar? A Via Láctea tem essa forma aí meio espiralada, né? Tem que lembrar que o nosso sistema solar, ela está aqui, ó. A Via Láctea, onde o nosso Sol está indicado. Dá para ver mais ou menos. É isso aí, é só para a gente ter uma perspectiva de compreender o que os Espíritos querem nos dizer quando eles falam que todos os órgãos são habitados. Não é apenas o nosso sistema solar. A gente tende a pensar logo, Júpiter, Marte, Mercúrio. Tem muito além disso. Muito além disso. Então, olha, estamos a 30.000 anos-luz do centro da Via Láctea. Se eu quisesse chegar no centro da nossa galáxia, eu teria que viajar 30.000 anos na velocidade da luz, só a nossa galáxia. Então aí a gente tem uma perspectiva. Agora olha só, nosso planeta é essezinho aqui, né? Aquele pontinho azul ali. Vamos ali. Contemple assim, só por uns instantes essa imagem, para imaginar que todos os nossos problemas, toda a nossa tecnologia, nossa arte, nossos avanços, todas as nossas civilizações, todos os nossos animais selvagens, toda a nossa flora, todas as raças e religiões, todos os governos, países, estados, todo o nosso amor e ódio, todos os nossos sentimentos, todos estão reunidos dentro desse planetinho, que parece tão pequenininho, né? Ante a imensidão do universo. Então são 7 bilhões de almas encarnadas, não contando aí os desencarnados, 7 bilhões de espíritos encarnados em agitação constante. E é o que nós estamos agora, aqui nesse momento planetário, encarnados nessa nossa agitação aí. Então, como vimos, existem muitos órgãos no universo, e os Espíritos já nos disseram que são moradas também. Ufa! E o planeta Terra? Qual é o papel do planeta Terra nessa imensidão, Celso? Qual é o papel do planeta Terra? Tem algum papel? Ou a gente está meio perdido aí no meio dessa imensidão? Vamos tentar entender isso? Dizem-nos de todas as partes, está lá em A Gênese, que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então já ouvimos falar que estamos partindo de um planeta em estágio de provas e expiações, na classificação que os Espíritos nos trouxeram. São 5 estágios: planeta primitivo, planeta de provas e expiações. Estamos terminando essa fase. Estamos transitando para planeta de regeneração. Muito bem. À noite, quando olhamos para o céu, nós vimos milhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas é um mundo. Segundo nos revelam os Espíritos e o bom senso, determina a Terra não é o único planeta habitado. É também, segundo os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas para os Espíritos no universo. Esses mundos semeados pelo espaço sem fim constituem as diferentes moradas que nós habitaremos à medida que formos progredindo. Se isso for difícil de entender, vamos comparar o planeta com uma escola, né? Eu estou ali no ensino fundamental. No momento que eu aprendi tudo que comporta aprender naquela fase do ensino fundamental, eu não posso mais continuar naquela escola. Eu tenho que ir para uma escola que me ofereça o ensino médio, e quando eu terminar o ensino médio, para uma escola que me ofereça o ensino universitário. Então eu vou mudando de patamar à medida que aquela escola não compreende mais o que eu preciso. Então é dessa forma que nós vamos progredindo também. Muito bem.
Muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Não são todos iguais. Alguns mundos há que são mais adiantados, outros mundos há que são menos adiantados. Bom, aí, de novo, são habitados todos os globos simbólicos no espaço, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro inteligência e bondade e perfeição. Ainda temos muito que evoluir. E a encarnação nos diferentes mundos, como se dá? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. Será que isso pode surpreender um pouco a gente? Porque a gente às vezes não para pensar sobre isso, né? A gente imagina que sempre nasceu aqui, né? Nós que já acreditamos que há reencarnação, que já assumimos essa ideia, parece que sempre vou encarnar aqui. Não necessariamente, posso já ter vindo de outro lugar. Olha o que diz os Espíritos. Não, vivemos lá em diferentes mundos, as que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Claro, são 5 estágios, a gente está terminando o 2º estágio. Ainda vamos passar por mais 3 estágios completos. Isso pode dar um certo desânimo, né? Falar, meu Deus, ainda falta isso tudo. Não, pelo contrário, a notícia é ótima. Significa o seguinte, eu já passei por todo o primeiro estágio, que é o estágio de mundo primitivo. Já passei por quase todo o estágio de provas e expiações. Agora a gente vai entrar no 3º estágio. Já caminhamos bastante, ainda falta um pouquinho? Falta, mas já caminhamos bastante, então a notícia é boa. E a perspectiva que nós temos é de que a gente passe agora a caminhar com mais segurança, né? Dado o conhecimento que a gente vai adquirir. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, quando o planeta deixar de oferecer as condições que eu preciso para continuar me aperfeiçoando, eu vou para outro órgão, um lugar que possa me oferecer as condições que eu preciso. Não será necessariamente sempre na Terra. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Então posso ir, posso voltar, posso sair de novo. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que tenhas vivido em outro lugar e na Terra. Interessante isso, não é? A gente não para muito para pensar nessas coisas. A gente sempre fica imaginando que será sempre aqui. De acordo com as estimativas do Population Reference Bureau, desde o surgimento do Homo sapiens, o planeta já teve 108 bilhões de pessoas encarnadas. Isso é um dado assim estatístico só de curiosidade. Os espíritos, após terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem nunca terem passado por aqui. Estava uma musiquinha de fundo, né? Pode? Não, tira, melhor. Obrigado. Eu acho que essa música é de algum desses slides que veio junto. Então, olha, os espíritos, após terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem nunca terem passado por aqui. Sim, como vós em outros mundos, todos os mundos são solidários. O que não se cumpre em um, se cumpre em outro. É como uma escola mesmo. A gente pode ir para uma escola, para outra, e assim vai. Bom, há homens que estão na Terra pela primeira vez, muitos, em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Olha só a sabedoria dos espíritos, né? Que ajudaram na codificação. Até pode, mas nenhuma utilidade teria nisso. O que eu imagino? Se tivesse meios de saber quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui pela segunda vez, o que aconteceria? Nós temos uma tendência de separar, né? De classificar. Aí seria assim, fulano é de primeira, então vamos segregar. Fulano é de segunda, então é outro grupo. A gente tem essa tendência. Então não haveria utilidade nenhuma de saber se fulano veio de outro lugar, se fulano é da Terra. Não tem necessidade. Daí a sabedoria dos espíritos. Pausa aí para um pouquinho de ciência, só para a gente saber, né? Isso é um dado interessante. Olha só essa curva, só que coisa interessante. Se a gente vem aqui, até 1800, a Terra ainda não tinha passado do primeiro bilhão de habitantes. Nós só passamos do primeiro bilhão aqui, a partir de 1800. Por quê? Não foi por acaso. É porque aí começou as revoluções na técnica, na ciência. A revolução industrial, a revolução dos transportes, a revolução médica, a revolução agrícola, tudo começou a se aprimorar.
E aí começou-se a melhorar as condições de vida dos habitantes do planeta. Começou-se a morrer menos, começou-se a cuidar melhor das pessoas, a medicina evoluiu muito. E aí a gente, de 1800 para hoje, deu esse salto em termos de densidade populacional, hoje com 7 bilhões. Então, gente, nós temos aí a classificação em categorias de mundos habitados, né? Nós temos aí os mundos inferiores, os mundos que são iguais à Terra, intermediários, e os mundos superiores. Qual é a diferença entre eles? Nos mundos inferiores, aqueles mundos mais primitivos, a existência é bastante instintiva, bastante material. As pessoas não pensam muito sobre a razão da existência, o que a gente está fazendo aqui, enfim, não se pensa muito, se leva a vida, né? É um pouco a história daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Conhece essa música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que a gente já passou dessa fase. Já passamos dessa fase. Agora a gente está tomando as rédeas da vida. Como diz a Joana de Anjos, num certo momento há um despertar de consciência. Quando há esse despertar de consciência, a gente já começa a questionar as coisas. E aí a gente entra nessa fase. Ficamos nessa fase compatível com o mundo intermediário. Nesses mundos, mistura-se o bem e o mal, predominando um sobre o outro de acordo com a maioria dos que os habitam. Aos poucos, o mal vai perdendo terreno, nós vamos nos conscientizando, como diz a Joana, aquele ser anterior, que é absolutamente egoísta, voltado para suas próprias necessidades, ele começa a despertar dentro de si sentimentos antônimos ao egoísmo, sentimentos do altruísmo. Então ele começa a perceber o mundo de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais altruísta. Ele começa a irradiar sentimentos de si, ao invés de querer tudo para si. E a gente continua nesse progresso, até que alcance, aos poucos, a gente chega à fase de mundos mais adiantados, onde a vida é toda espiritual. Até que hora nós temos? Sim. Onde a gente chega nessa fase onde a vida é toda espiritual. Olha, eu tenho certeza, hoje nós não temos elementos, nem intelectuais e nem morais, para compreender o que é a vida num mundo mais adiantado desses, num mundo sublimado. Não temos elementos. Nós não conseguiríamos entender. Primeiro, que seria o amor absoluto, né? Amar todas as criaturas indistintamente. Nós não conseguimos. Num exercício assim de tentar entender o que seria um mundo mais adiantado, talvez a gente pudesse imaginar a relação de amor que uma mãe tem com seus filhos, né? Tem mães aqui na plateia? Quem é mãe? Vocês amam seus filhos? Claro, né? Então, olha só, vamos raciocinar, mães. Pais também, viu? Eu sou pai e sou mãe, né? Tenho que cuidar dos meus filhos como pai e como mãe. Então, eu sou um pouquinho mãe também, mas os pais também. Vamos raciocinar o seguinte: um planeta com 7 bilhões de pessoas, onde todos se amem como uma mãe ama seus filhos. Já imaginou isso? Todas as pessoas de um planeta, os 7 bilhões se amando, Celso, como uma mãe ama seus filhos. A gente não consegue nem imaginar. Não consegue nem imaginar. E a notícia é ainda melhor do que isso. Porque as mães da Terra são mães compatíveis com o planetinha de provas e expiações, né? Ainda não tem o seu sentimento depurado. Amam muito a seus filhos. Mas aprenderemos a amar ainda mais. Então, nesses mundos sublimados, o amor é algo que a gente ainda não tem como compreender. Mas para ter uma ideia pálida de como compreender, vamos comparar com o amor que as mães sentem pelos seus filhos. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, como nós falamos no início, a gente não pode ver só a fotografia, só a pequena parte de um todo. É como se a gente pegasse uma peça de um quebra-cabeças e achasse que aquilo é o todo. É preciso olhar o quebra-cabeça inteiro. Então, gente, quando a gente olha essa perspectiva que nós mostramos, de que o planeta Terra é um planeta, um orbe, nesse concerto universal presidido por Deus e auxiliado pelos espíritos sublimados, como Jesus e como outros espíritos
que já atingiram o patamar superior, a gente muda o nosso conceito de humanidade. Nesse conceito de visão parcial que nós temos, que é a visão dos homens hoje, o que a gente enxerga no planeta? É um planeta onde há muita maldade, onde ainda agraçam tanto as paixões, onde a miséria se faz muito presente e onde há tantas enfermidades. É isso que nós podemos enxergar no mundo hoje, não é isso? Isso nos levaria a concluir que bem triste coisa é a espécie humana. Se a gente olha a fotografia, bem triste coisa é a espécie humana. Mas aí, quando a gente olha a visão de conjunto que os espíritos nos trazem, o conceito muda. A espécie humana, ela abrange todos os seres dotados de razão e que povoam os inúmeros orbes do universo. E a conclusão inevitável é: maravilhosa é a espécie humana. Nós estamos num momento evolutivo, como se nós estivéssemos no ano ali do fundamental. Temos muito ainda que aprender. Então, se a fotografia ela parece um pouco cinzenta, mas a perspectiva que nós temos é uma perspectiva maravilhosa. Então, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos, né? O que é a Terra no quadro da humanidade universal? A Terra é um planeta escola, né? Estamos aqui em instância de aprendizado, mas ela também pode ser vista como um hospital. Estamos aqui para resolver os nossos problemas da nossa alma, para curar as nossas chagas morais. Ela pode ser vista como uma penitenciária. Estamos presos nesse planetinho. Outro dia eu estava imaginando, olha só como é que nós nos deslocamos, como é que nós andamos, né? Olha, não é uma sucessão de desequilíbrios. Eu me desequilíbrio, não é uma sucessão de desequilíbrios. Isso é quase um arrastar de uma lagarta. E aí, se a gente toma em perspectiva a potencialidade de locomoção que nós temos como espíritos, realmente a gente ainda está muito limitado. Estamos presos aqui. E presos também no sentido de que presos na situação atual de um planeta ainda em necessidade de desenvolvimento. E a Terra é um sítio malsão também, apresenta ainda muito potencial de insalubridade. Isso também vai se transformando na medida que o mundo se transforma. Por isso, as aflições sobrelevam os gozos, nos dizia Allan Kardec. Algumas reflexões, então, sobre a causa das misérias humanas. Alguém envia para os hospitais pessoas sadias? Se envia para as prisões pessoas que não praticaram crimes? Até envia, né? Pode haver alguma injustiça, mas em tese não, né? Em tese não. Nós saímos do hospital quando curados. Saímos da prisão quando cumprimos a pena. Em tese, né? O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. O que é estar curado das nossas enfermidades morais? É estar em desarmonia com o divino. O que é estar em desarmonia com o divino? É não respeitar totalmente as leis de Deus, ou por desconhecimento, ou por invigilância, ou por teimosia mesmo. Eu vou dar um exemplo. Imagina que isso aqui fosse um peso de chumbo. Eu vou transgredir uma lei de Deus. Não vou deixar cair, não. Eu vou soltar isso no meu pé. É um peso de chumbo. Deixei cair no meu pé. Qual lei de Deus que eu transgredi? Qual lei natural que eu vou transgredir aí? A lei da gravidade. Todo mundo conhece a lei da gravidade. Mas digamos que eu não conheço. Sou uma criancinha pequenininha, não tenho ainda muito contato com a lei da gravidade, deixei cair no meu pé. O que aconteceu? Deus quis me punir? O que aconteceu então? Por que meu pé doeu? Porque eu desconhecia aquela lei de Deus, ou aquela lei natural. Aí eu botei a mão, eu sou criancinha, botei a mão no fogo pela primeira vez. Queimei a mão, né? Tirei rápido, mas queimei um pouquinho. Deus quis me punir? Óbvio que não. Mas como eu não conhecia aquela lei natural, eu me queimei. Isso se dá com todas as leis de Deus. Na medida que eu as desconheço, eu sofro as consequências do desconhecimento ou do desrespeito a essa lei. Porque eu posso conhecer o fogo que queima e mesmo assim me atrever a ele. Vou me queimar. Então, na medida que eu for aprendendo as leis de Deus, eu passo a não sofrer mais. Não porque Deus quer me punir,
apenas porque eu entrei em harmonia com as leis de Deus. Está claro isso? Então, gente, opções de sair da Terra. Não que a gente queira sair, eu não estou com pressa de sair da Terra, mas só para a gente saber como é. Daqui saímos, ou por castigo, né? Já ouvimos falar disso, né? Nessa fase de transição, e espíritos há que estão sendo convidados a retirar para um outro planeta para permitir que a Terra mude de patamar. Então saímos por castigo, saímos para encarnar em um mundo mais atrasado por motivo da nossa obstinação no mal. É um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados a outro ainda mais infeliz. Kardec nos ensina isso. Ou então a gente pode sair por adiantamento. A gente tem aquela notícia do Bezerra de Menezes que ele teria méritos para ir para um outro orbe, mas ele pede a Maria para ficar, para poder continuar ajudando os habitantes desse planeta. É apenas um exemplo, mas existem espíritos que não chegam ao nosso conhecimento que conseguem reunir todas as condições para evoluir, e o planeta Terra já não comporta mais as condições de ensino para eles, então eles vão para um planeta mais adiantado. Então saímos para encarnar em um mundo mais adiantado quando alcançamos o grau de adiantamento que o mundo em que habitamos comporta. A nossa meta, né, gente? É a tal da lei do progresso. Fomos criados um dia lá espíritos simples e ignorantes, vamos passar por aquelas fases que nós mostramos antes, imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, até chegarmos a esse estágio de perfeição relativa. Um dia a gente chega lá. Essa é a grande boa notícia. E aí, às vezes, caminhando nas ruas, né, a gente olha, eu trabalho no centro do Rio, você vê aquele formigueiro humano de gente. Eu gosto muito de pensar, olhando para aquelas pessoas anônimas para mim, né? Mas eu gosto muito de pensar assim, puxa vida, todas essas pessoas aqui um dia irão progredir, todas essas pessoas um dia serão espíritos amorosos, todas essas pessoas um dia vão chegar à sua redenção. É gostoso pensar isso, né? E se a gente trouxer isso para o nosso contexto de agora, todos nós aqui nessa sala, todos, nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que amamos, todos um dia vão chegar a esse patamar. E vai ser tão gostoso o dia que a gente olhar para trás, né, sobre os nossos passos, reconhecer um ao outro e falar, olha, lembra aquela fase lá atrás, um mundinho ainda de provas e expiações, já pensou? E a gente fala, puxa, foi difícil, mas logramos, chegamos aqui. Na questão 519, a pergunta, as aglomerações de indivíduos como as sociedades, as cidades, as nações têm espíritos protetores especiais? Essa pergunta eu trouxe, essa questão eu trouxe, pelo seguinte, às vezes a gente pode achar que está desamparado, né? Que está desatendido, que meio que estamos ao Deus dará, e não é assim. Olha a resposta dos espíritos. A sociedade tem espíritos protetores? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Ora, então nós estamos dirigidos. Quem é o que dirige o nosso país? Vocês sabem? Quem é? Nosso país? Espiritualmente. Ismael. Então Ismael coordena os destinos do nosso país. Leiam lá o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos. Ele traz um relato de toda a história espiritual do nosso país. É bem interessante. E aí na 788, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude, esta verdade que a história comprova não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida na alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Essa questão eu achei bastante interessante, por isso trouxe para cá.
O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Será que um dia seremos uno? Será que um dia serão todos unidos? Vamos dizer assim, um país só? Uma coisa só? De vez em quando eu me faço essa pergunta, né? Existem tantos movimentos aí de integração, fusão, desintegração de nações. E a resposta dos espíritos? Interessante, né? Nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Curiosa essa resposta. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz. Peraí. Então, continuará havendo a diversidade, mas todos os povos viverão felizes e em paz. Essa é uma informação muito importante, na medida que a gente sabe que nunca houve um dia na história da humanidade que não houvesse em algum lugar do planeta algum conflito. Nunca houve. Desde que a história começou a ser contada, pelo menos, sempre em algum momento do planeta há algum conflito. Então, quando a gente lê, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele, é uma notícia bastante interessante, não é? É um progresso a civilização, ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Para que a gente pense isso também, será que a gente tomou um caminho errado? O caminho civilizatório errado? Às vezes a gente para pensar um pouco isso, e os espíritos nos perguntam. É um progresso, mas é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Ou seja, as civilizações elas também têm o seu processo de amadurecimento. Apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então estamos como civilização em processo de amadurecimento também. Por que não efetue a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Porque a gente também cria situações novas, né? A tecnologia evolui, as coisas evoluem, então isso gera paixões novas. E eles respondem, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Bom, e aí, por que indícios então se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Creis que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, precisaremos ter banido os vícios, não são vícios externos. Todos os vícios que nós temos, externos e internos, os vícios morais também. E quando a gente aprender a viver como verdadeiros irmãos. Até então seria apenas povos esclarecidos que vão percorrer a primeira fase da civilização. Então, gente, já nos aproximando do final, é sempre bom a gente pontuar essa questão da reencarnação, que a gente reencarna, como dizem os espíritos, quantas vezes forem necessárias, né? A gente fala, a vida não é uma fotografia que é tirada nesse único período de existência. Nós temos várias encarnações. E o número de existências corpóreas é limitado, o espírito reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas. Olhem que informação interessante essa aqui, dessa última oração. Depois que se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Vai chegar um momento que eu não precisarei mais encarnar em orbe nenhum. Seremos espíritos já mais puros. Essa é uma informação interessante. Aí alguém sempre fala assim, Eduardo, mas isso aí está muito longe. Vai depender de quê? Nós, do nosso próprio esforço. Se pode parecer longe,
Nós também já percorremos bastante, né, Edu? Desde o momento lá no início, a gente vem vindo. Então, se a gente colocar essa coisa do tempo também em perspectiva, o que é o tempo, né? De repente você se olha e já está com a idade que está. Já parou para pensar a idade que você está agora? Né? Aí você vai falar assim, nossa, já cheguei aqui. E você nem se dá conta disso. Né, Celso? Eu estava dizendo para o Celso, a primeira vez que encontrei o Celso foi lá na UME. Isso tem para aí uns 30 anos, né, Celso? E a gente, de repente, passou 30 anos. E é assim, é rápido. Então, o que são várias encarnações? É nada, nessa perspectiva maior. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não, aquele que caminha depressa, muitas provas se formam. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado por espírito. Por quem diz se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação. Essa faz a gente pensar um pouco, tá? Vamos prestar atenção nessa resposta. Quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha, praticar a lei de Deus, nós estamos tentando, já estamos nos esforçando para compreendê-las em primeiro lugar e para que a gente possa se harmonizar com elas. Mas ainda falta um bocado, estamos nesse caminho de aprendizado. Compreender a vida espiritual, um espírita até poderia dizer assim, o espiritismo está me ensinando. Gente, lembra que a gente mostrou o universo lá atrás, né? O que os espíritos nos trouxeram como conhecimento é aquilo que nós somos capazes de assimilar. Mas é a pontinha do lençol. Imagina um mineiro que nunca tem ido à praia. O pessoal lá do interior, nunca foi à praia. Ele vai pela primeira vez, mas ele não chega próximo, não. Ele vê de longe. Ele vai voltar para o interior, vai falar assim, conheci o mar. O mar é assim e assado. Vocês acham que ele conheceu o mar? Ele viu de longe. Aí esse mineiro volta um dia e já vai na areia da praia. Já molha os pés. Aí ele volta para o interior e fala, conheci o mar. Vocês acham que ele conheceu o mar? Aí esse mesmo mineiro lá do interior, ele volta e dá um mergulho. Vai ali pertinho e dá um mergulho. Ele já conheceu um pouco mais. Mas não conheceu o mar todo aí. Não, a outra vez que ele volta, alguém dá uma máscara com canudinho e ele mergulha um pouquinho na superfície. Aí ele volta dizendo assim, agora conheci o mar. Vocês acham que ele conheceu o mar? Nós espíritas, em que situação que a gente está? Não sei. Talvez aquele que já olha de longe o mar e pensa que conheceu, ou talvez aquele que já chegou na areia, ou já mergulhou um pouquinho de canudinho. Não sei em que situação a gente está. Mas seguramente a gente já conhece um pouco, mas falta muito ainda para conhecer. Então, gente, eu vou adiantar um pouquinho isso aqui, para que a gente possa dar a nossa mensagem final, já que estamos nos aproximando do final. Quem ainda não conhece, eu recomendo que leia esse livro aqui, o Transição Planetária, do Divaldo Franco, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro ele nos traz a seguinte informação. Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém postergado. A coisa já começou. Então esse processo está em pleno vapor. E a gente termina com essa mensagem do Bezerra, que nos diz assim: assim, irmãos e amigos, não cometam o equívoco de olhar para trás, mas coloquem as mãos na charrua do Evangelho e sigam adiante. Não repitam a experiência da mulher de Ló, o patriarca hebreu, que, possuidora de fé frágil, olhou para trás em busca dos prazeres perdidos, transformando-se em estátua de sal, desiludida pela aridez das falsas ilusões. Façam brilhar a própria luz, meus filhos. Esse é o clamor do Evangelho, hoje e sempre. Bezerra de Menezes. Muita paz.